Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Próxima Geração. Meu nome é Felipe Zaleski e no vídeo de hoje falaremos sobre quem pode ser testemunha em um testamento. A sugestão do tema de hoje foi dada por uma das nossas inscritas aqui no canal, então já fica até a sugestão para você que tem interesse em algum tema específico, deixe seu comentário que na medida do possível buscaremos atender às demandas, que vão surgindo para explorar os temas que interessam mais aos nossos inscritos aqui. Então, a pergunta, como falei, quem pode ser testemunha em um testamento? A dúvida especificamente era a seguinte: eu fiz um testamento perante o tabelião para benefício de uma irmã querida, porém as duas testemunhas são amigas íntimas de minha irmã. Isso poderá ser um problema para ela após a minha partida? Então, essa é uma situação, pela pergunta dela, a gente já consegue delimitar alguns pontos. A gente viu aqui que é um testamento público, temos vídeos aqui no canal tratando sobre a diferença entre os tipos de testamento, e o objetivo dela aqui é saber se o fato de as testemunhas serem amigas íntimas da irmã, que é a beneficiária do testamento dela, pode trazer algum tipo de problema. Então, inicialmente a gente vê aqui que no caso do testamento público a legislação exige que existam duas testemunhas. No caso do cerrado também são duas testemunhas, mas a diferença é que o testamento cerrado ninguém além do testador tem conhecimento sobre o teor do documento. Então não há tanto problema assim, tanto motivo para ter essa desconfiança em relação a quem pode ou não ser testemunha. E no testamento particular são pelo menos 3 testemunhas, conforme previsto pelo Código Civil. Então, já para começar a responder essa dúvida, como quase tudo no direito, a gente fala que sempre existe mais de uma corrente, ou seja, mais de uma linha de pensamento que é defendida em relação a algum tema. Nesse caso específico, existem também essas duas correntes, uma que entende que as testemunhas precisam ser imparciais, ou seja, aplica-se a regra do artigo 228 do Código Civil, que diz que não podem ter testemunhas os menores de 16 anos, o interessado no litígio, o amigo íntimo ou inimigo capital das partes, e os cônjuges, ascendentes, descendentes, colaterais até o terceiro grau. Temos vídeo aqui explicando o que é isso, essa questão de terceiro grau, tal. Se você não sabe, já fica o convite para depois de terminar de ver esse vídeo, já procurar esse outro. Por consanguinidade ou afinidade. Então, nesse caso que a gente está analisando, a dúvida da nossa escrita seria a questão da afinidade, porque ela fala que as testemunhas são amigas íntimas da beneficiária do testamento dela. Então, teoricamente, pelo teor literal do artigo 228 do Código Civil, realmente teria esse problema. E essa corrente que entende que a testemunha precisa ser imparcial, ela também tem como base um dispositivo legal que tinha lá no Código Civil de 1916, que falava, que já foi revogado, tá, pessoal? A gente tem hoje a vigência desde 2003. O novo Código Civil foi elaborado, publicado em 2002 e entrou em vigor em 2003. Mas antigamente, então a gente vê que desde 1916 até o final de 2002 vigorou esse Código Civil antigo, que no seu artigo 1650 falava que não podem ser testemunhas em testamentos. O primeiro caso, os menores de 16 anos. O segundo caso, os loucos de todo gênero. Então essa é até um termo que não se utiliza mais, é um pouco pejorativo falar que são os loucos de todo gênero, não podem ser testemunhas. Os surdos, mudos e os cegos, o herdeiro instituído, seus ascendentes e descendentes, irmãos e cônjuge, e os legatários. Então aqui ele já trazia esses impedimentos de forma literal, Então a gente vê que quem defende que a testemunha precisa ser imparcial se baseia nesse espírito que existia no Código Civil de 1916, que, por outro lado, não foi reproduzido no de 2002, como a gente vai ver mais para frente. Então, a gente tem a doutrina de Antônio Macedo de Campos, bem antiga, de 1977, que, corroborando esse entendimento da época, dizia que ele afirmava que as ligações de família e o interesse direto determinam que não possam, ao testemunhar, como é exigido, manter a necessária isenção de ânimo, e busca então o legislador garantir que qualquer possível suspeição do ato afastando aquelas pessoas. Então ele está dizendo aqui que qualquer um que possa ter interesse em beneficiar aquela pessoa que está sendo contemplada por algum bem previsto no testamento, não teria essa isenção de ânimo, essa imparcialidade exigida para conceder
considerar válido, né, considerar a credibilidade daquele depoimento de quem está apresentando o seu testemunho. A segunda corrente, por sua vez, ela defende... Vamos voltar aqui. Isso, vamos lá. Ela separa os dois tipos de testemunho, né? Dois tipos de duas situações diferentes em que é necessário ouvir uma testemunha. A primeira é para testar a veracidade de um ato solene, que seriam as chamadas testemunhas instrumentárias, e a segunda para comprovar fatos em um processo judicial. Então aqui, no caso de um testamento, a gente está mais inclinado a considerar essa testemunha como uma testemunha instrumentária, porque o objetivo dela é simplesmente afirmar que aquele ato existiu. Então, ela não está emitindo um juízo de valor sobre o que ela viu, que detalhadamente pode influenciar na resolução de uma disputa judicial. E sim, ela está só falando que não, realmente eu estava presente, eu ouvi o testamento, a leitura do testamento. Ela, inclusive, não precisa nem lembrar o teor do testamento, porque dificilmente, imagina, 5, 10, 15 anos depois, a pessoa testemunha aquele ato, ela vai lembrar que ela participou daquele evento, mas ela não vai saber detalhes. Na verdade, o bem X ia para a mãe do testador e o outro ia para a sogra. Enfim, ela não vai saber esse tipo de detalhe, ela só vai poder afirmar que ela viveu aquela situação, que realmente o testamento existiu e que, obviamente, a pessoa sabia, o testador, né, sabia do que estava falando. A gente vai comentar isso mais para frente. Então, quem é adepto da segunda corrente entende que apenas na segunda situação, que é quando você vai comprovar fatos, vai dar sua opinião, não, a testemunha não dá opinião, ela simplesmente vai narrar o que ela viu, o que aconteceu e que possa influenciar na decisão do juiz, é que aí sim é válido aquele artigo que eu li anteriormente do Código Civil, que traz as vedações, as suspeições das testemunhas. Então, também no início do ano passado, em março do ano passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele teve uma decisão bastante interessante para análise desse caso. Eu vou ler os trechos destacados ali, que deixa bem claro o posicionamento do tribunal, ou seja, dessa composição, né? No tribunal são 3 julgadores que analisam o processo. Essa composição especificamente entendeu que o testador, no caso específico, né, o testador ele declarou ter 3 filhos como herdeiros legítimos e sua vontade de deixar metade de seus bens a um desses filhos. Então a gente já tratou desse assunto até aqui no canal também, que uma das formas de planejamento sucessório, quando você quer beneficiar um filho em detrimento dos outros, mas respeitando sempre a legítima, né, que pelo menos 50% do patrimônio precisa ir para os herdeiros necessários, é sim deixar um testamento, e foi isso que foi feito. O testador ele tinha 3 filhos, mas ele preferiu deixar uma maior parte do patrimônio para um deles. E, obviamente, os outros 2 filhos dele não gostaram muito da ideia e ajuizaram uma ação para tentar declarar a nulidade do testamento por conta do parentesco das testemunhas com a outra filha que foi beneficiada do testamento. Então, no caso ali, acho que as testemunhas eram tios, eram os irmãos, né, do testador, e então os outros 2 irmãos entenderam que as testemunhas precisariam ter a isenção de ânimo e não era o caso específico. No final ali eu vou tratar desse outro assunto, na verdade é o mesmo assunto, mas é um outro motivo pelo qual essa corrente que entende que as testemunhas não precisam ser isentas utiliza, né, um outro argumento, é que deve ser buscada a convalidação da última vontade do testador quando não houver comprometimento da substância do negócio jurídico. Vamos falar mais para frente sobre isso também. Então eu vou também destaquei esse trecho que eu achei bem interessante da decisão, que fala que o douto juízo o juiz ou a qual seria o juiz de primeira instância, né, já que a gente está falando de tribunal, ou seja, era um recurso que foi interposto por quem perdeu em primeira instância, ou seja, teve uma sentença desfavorável. Que ele fala que o juiz que julgou o processo no primeiro grau rechaçou a impugnação então oferecida pela apelante, ou seja, por quem recorreu. Aí o argumento que o juiz utilizou foi, tendo em vista que as regras de impedimento e suspeição de testemunhas previstas na legislação processual civil não são aplicáveis às testemunhas instrumentárias, que subscrevem um instrumento público ou particular apenas para atestar a autenticidade do ato jurídico realizado. Então aqui bem didático, né? Fala que não tem realmente problema
na opinião do juiz, que foi corroborada pelo tribunal, não tem nenhum impedimento de as testemunhas serem amigos do testador. E também ele, nessa decisão, inclusive quem quiser, tiver interesse, pode me mandar mensagem no Instagram, eu deixo o link ali, Felipe Zaleski, para você entrar em contato comigo, me mandem seus e-mails, e eu consigo encaminhar essa decisão na íntegra, que ela realmente é bem interessante para discussão desse tema. Inclusive, eu não encontrei muitas decisões, tá, nem mais antigas. Essa decisão é realmente recente, né, do ano passado, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e não localizei também decisões tratando desse tema dos tribunais superiores. Até se algum estudante de direito, algum advogado tiver conhecimento, né, de alguma outra decisão, pode entrar em contato comigo também, que é sempre interessante a gente estar avaliando. Então, voltando aqui para o nosso slide, o Tribunal de Justiça de São Paulo fez a seguinte citação. Vou ler só a parte destacada ali. As razões inspiradoras da proibição a que o amigo íntimo e o inimigo capital depõem em juízo não se reproduzem no âmbito de sua eventual participação como testemunhas instrumentais. Aliás, nada impede, ao revés, tudo recomenda que um fraterno e querido amigo ou que o irmão ou filho do testador testemunhe a lavratura de sua declaração de vontade. Então, um outro ponto importante que sustenta, inclusive, a segunda corrente é que vem ganhando força nos últimos anos, principalmente no Superior Tribunal de Justiça, o princípio da vontade soberana do testador. Esse princípio diz que, para anular um testamento, são necessárias provas muito fortes de que ele não reflete a vontade do testador. Então, na dúvida, como é um caso de uma testemunha suspeita, né, que ela vai estar sendo suscitada uma dúvida sobre a real vontade do testador, deve-se respeitar o testamento. Então, aqui o ponto que eu destaquei, né, que normalmente a alegação de suspeição da testemunha vem acompanhada da afirmação de que o testador não tinha consciência do que estava fazendo. E aí, para minimizar esse risco, nós sempre indicamos que a leitura do testamento pelo próprio testador seja gravada em vídeo, que posteriormente poderá ser usado como prova em um processo judicial. Então, assim, para eliminar qualquer dúvida se realmente o testador sabia o que estava fazendo, não, porque normalmente as alegações são essas, né? Ele já era uma pessoa idosa, já tinha alguma doença, Alzheimer, não sabia exatamente o que estava fazendo, estava confuso e foi influenciado por um filho que acabou convencendo ele de deixar a maior parte dos bens. Enfim, tem sempre essa construção. Então, com um vídeo, claro que em 2002, né, quando foi feito o Código Civil atual, não existia ainda essa popularização, né, dos smartphones, talvez por isso que a legislação não tenha trazido essa possibilidade, essa exigência, né? Ou, enfim, para não burocratizar ainda mais, mas o fato é que hoje é muito fácil, né? Você pegar um celular, gravar o que o testador está fazendo, obviamente com a anuência dele, né? Tem que ser a partir da iniciativa dele e não das testemunhas, para impedir, eliminar qualquer tipo de dúvida sobre se ele realmente estava em um momento de lucidez ou não. Né? Pelo vídeo você consegue deixar bem mais claro. Pode até falar qual que é a data de hoje, enfim. Para, se for o caso, acompanhar até de um profissional da área de psiquiatria, psicologia, enfim, para realmente, quanto mais elementos tiverem de que o testador sabia o que estava fazendo, mais difícil no futuro vai ser alguém questionar a legitimidade desse documento. Então, para encerrar a minha opinião sobre esse assunto, eu sou adepto dessa segunda corrente. Eu entendo que, de fato, o objetivo das testemunhas em um testamento não é comprovar depois para o juiz que realmente o documento falava isso, ou então que o testador ele tinha consciência do que estava fazendo e tal. Na verdade, a testemunha é mais uma formalidade exigida pela lei para mostrar que aquele ato, que é um ato formal, né, foi realmente cumprido. Da mesma forma que existiam testemunhas em casamento, né, o Código Civil também exige isso, que é para não restarem dúvidas de que as pessoas realmente casaram, estiveram ali e tudo mais. Mas não que não existe esse impedimento, como no caso em que as testemunhas elas vão depor em um processo para ajudar na resolução, né, elas são auxiliares da justiça para ajudar o juiz a formar o seu convencimento sobre quem tem razão naquela disputa ali do processo. No entanto, claro, né, sempre consulte seu advogado, isso aqui não é uma resposta à consulta jurídica, e simplesmente estou trazendo essa informação
mas para título de, enfim, disseminar essa informação, o entendimento atual, principalmente ali do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, tanto a nossa inscrita que fez o questionamento, importante consultar o advogado de confiança dela, e todos os outros que estiverem vendo esse vídeo. Isso não é uma análise de um caso específico, e sim uma opinião sobre uma discussão jurídica que existe no Brasil. Em algum momento, eu imagino que os tribunais superiores, especialmente o STJ, eles vão se manifestar sobre esse assunto, né? Uma hora ou outra, algum dos litigantes que tem a tese da primeira corrente, ou enfim, da segunda, eles vão levar essa discussão lá para cima, como a gente chama, né? Lá para Brasília, e aí teremos uma segurança jurídica maior, porque o entendimento do TJ, claro, um dos principais tribunais do país, ele serve sim como jurisprudência, que a gente chama, que é um precedente judicial, na verdade, né? A jurisprudência ela demanda um conjunto de decisões já mais consolidadas, né, sobre uma matéria. Mas quando nós temos decisões dos tribunais superiores, aí existe uma segurança maior. E só para finalizar, em nenhum caso, não restarem dúvidas, não era o objeto da pergunta, mas em nenhum caso a testemunha deve ser beneficiada pelo testamento, pois aí sim o seu depoimento não terá credibilidade, porque, claro, aí você não pode testemunhar é a mesma coisa que uma pessoa que está casando, né? Você está, enfim, participando daquele momento e ela mesma vai ser testemunha do próprio casamento. É algo que não faz muito sentido. Então meu posicionamento é esse. Acho que ficou bem clara aí a discussão. Não há ainda uma definição sobre isso, mas a tendência, né, hoje em dia, de acordo com a pesquisa, né, que foi realizada para gravar esse vídeo, é de que, de fato, as testemunhas não precisam ser isentas, ou seja, não teria problema uma amiga da beneficiária ter participado desse momento como testemunha. Então, se você gostou desse vídeo, curta, deixe seu comentário. Se você tem alguma sugestão de tema também, né, eu já pedi no início do vídeo, mas é sempre interessante, né, a gente estar interagindo aqui com os inscritos. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!